Prezados irmãos e prezadas irmãs, vamos então aqui adentrando no diálogo que é acerca do tema principal, as curas realizadas pelo mestre Raimundo Irineu Serra. Ele que, com o desenvolvimento da sua doutrina, num determinado ponto, ele viu aflorar a sua fama de curador. Daí ele era procurado por muitos. Não era somente pelas pessoas do Daime. Muitos lá de fora vinham procurá-lo. E ele atendia a todos, sempre dando o restabelecimento. Daí que, meus irmãos, as curas realizadas com a ministração do Daime, ele realizava para aqueles que chegavam doentes, mas não era tão somente pela questão da doença. Tinham também uma carreira espiritual dentro da doutrina. Aí para estes ele ministrava o Daime. Para os outros lá de fora não existia a necessidade dele fazer essa ministração. Daí ele curava de várias formas, inclusive muitas vezes utilizando tão somente da positividade da sua palavra. Daí, olha, meus irmãos, este programa ele tem como objetivo principal ressaltar a nossa fé, no sentido da nossa busca pelo principal, que é a cura da matéria e do espírito. Daí que a nossa fé seja então ressaltada pelo conhecimento dos fatos aqui relatados. Se nós acreditamos até aqui, com a nossa fé que nos faz acreditar, pois que esta fé ressaltada seja para nós motivo da gente acreditar um pouco mais da agora para frente. Daí que, meus irmãos, um dia o nosso conselheiro Luiz Mendes do Nascimento, ele teve que se submeter à extração de um dente. Naquele tempo eram poucos os recursos para se recuperar um dente, então a maioria das pessoas se valiam mesmo era da extração, até mesmo porque para quem já sentiu é sabido, dor de dente não é fácil. Daí ele foi na cidade arrancar um dente. E aí realmente foi extraído o dente, só que na volta para casa, pelas dificuldades, tinha que ir mesmo era caminhando, da cidade até a colônia onde ele morava. E isso vários quilômetros, e sol quente, e andando ali, fazendo aquele esforço físico, caminhando, e o negócio já pegando, o dente que foi extraído ali já se manifestando aquela dor. O fato é que não foi fácil, mas conseguiu chegar em casa. Só que daí por diante, meus irmãos, começou uma hemorragia muito grande. Não tinha nada que parasse essa hemorragia. Se recorreu ao Daime, tomou Daime, aí recebia, claro, aquele alento, mas o sangramento mesmo não parava. Então foram 3 dias de sangramento intenso. Graças a Deus que quando foi no 3º dia, aí a coisa já começou a acalmar e estancou então o sangramento. Só que perdeu muito sangue nessa trajetória. Perdeu muito sangue. Ele
ficou praticamente esses 3 dias sem dormir, porque num determinado ponto ele dormiu e o sangue que saía através do processo hemorrágico chegou inclusive a fazer nele que ele ficasse com muita dificuldade de respirar, ele foi asfixiado. Daí que parou o sangramento. Só que aí, depois disso, ele ficou fraco. Ele ficou muito fraco, porque perdeu muito sangue. E para ele que trabalhava também no serviço braçal, no pesado, então ficou um homem sem condições, porque ficou muito fraco. Quando se punha em pé, em determinado ponto, sentia vertigens, o mundo girava, era muita fraqueza. Aí ele disse, eu vou lá no mestre e vou me recorrer a ele, porque ele sabe passar uns remédios e é possível que ele me indique alguma coisa, que ele me diga se eu vou precisar ir na farmácia, na cidade, comprar um tônico. Aí ele vai me dizer alguma coisa. Aí ele foi lá e relatou para o mestre. Aí o mestre disse para ele, disse, Luiz, olha, eu vou te dar um remédio muito fácil para você fazer. Inclusive é fácil porque é uma coisa que eu sei que tu gosta muito. Luiz, tu não gosta de café? Pois olha, Luiz, o teu remédio é café. E tem mais uma coisa, você vai tomar todas as horas que você se lembrar. Se você sentir sede, pois você vá lá e tome café. E tem uma coisa, faça ele forte e doce e tome. Aí, esse é o seu remédio. Aí, de fato, o papai disse que aí aproveitou. Realmente ele gostava de café. E aí começou a tomar café. Igual o mestre mandou. Tome café, pois toda vez que você se lembrar, você tome. Então ele fez isso. Aí papai, quando contava essa história, ele disse que no espaço assim de uma semana, ele já era refeito. Ele disse até que se sentia até mais forte do que ele era antes. Aí, olha, meus irmãos, realmente, a palavra do mestre, sabe por quê? Eu vou dizer a vocês. Porque para quem se encontra fraco, que nele se encontrava na matéria, eu chegar e dizer, tome café e tome café e tome café, eu posso até estar ministrando uma overdose de café. Mas com relação a ele, não. Era o emprego da sua palavra, a fé que ele manifestava e que ele assim repassava aos demais. Daí que, para o relato de hoje, eu incluo então essa pequena história. Até o próximo, se Deus quiser. Um abraço.